Como é bom ver os corintianos se degladiando. Como é bom ver os corintianos rasgando o couro, né? Rasgando o couro por causa do nosso Flamengo. É inacreditável, os caras estão falidos, devendo Deus e o mundo. Não paga marmita, não paga água, não paga luz, não paga estádio. Estão ferrados, no fundo do poço, atolado até o pescoço, até mais que o pescoço de lama, de bosta, do caralho a quatro. E o assunto que eles se preocupam é o nosso Flamengo. É inacreditável que o Flamengo é assunto em todo mundo. Querem ganhar likes, querem ganhar hype, falam do Flamengo, cara. Não importa se o assunto é Corinthians, é Palmeiras, é outros clubes, se colocar o Flamengo, sempre o Flamengo tem que estar lá metido. E olha só o que a declaração lá do Tuma Júnior causou aqui no programa do Benja, na CNN Brasil, aqui o Domingol, tá? O CNN Esporte. Vou trazer para vocês, mano, Benja, que tinha um outro cara lá, né? Tem o comentarista que é lá da Rádio Energia 97, torcedor do Santos, que também está aí, vai comentar sobre tudo isso. Eduardo Bandeira falando sobre essas situações, declarações. Vou trazer o que foi que eles falaram sobre o nosso Flamengo. E outra coisa, o Flamengo não tem culpa de ser maior que vocês, não, cara. O Flamengo não tem culpa, vocês ficam atacando o nosso Flamengo, mas isso saiu de vocês aí, vocês que querem ser o Mengão. Vou trazer isso aqui pra vocês, só que antes vamos chegando bem rapidão, daquele jeitão, sentando o dedo no like. Like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. Like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, ó, curte aqui o trabalho do Almeidinha, gosta aqui do conteúdo, botão aqui embaixo, botãozão aqui embaixo escrito inscreva-se. É só clicar, se inscrever, é de graça, não custa nada, beleza? Hype este vídeo, agora tem um botão disponível aí embaixo no seu smartphone. Se você tá aqui ó, no seu celular, ó, pô, assistindo aqui o Almeida e tal, bem embaixo, perto de comentar, eu acho que em comentar você arrasta pro lado, tá lá, ó, hypar. Hypou, meu irmão. Clicou, hypou, você vai estar ajudando muito aqui o canal Almeida Fly. Então dá essa moralzinha aí pro Almeidinha aqui também, beleza? Compartilha para geral, ativa o sininho das notificações e também me segue lá no meu Instagram, no @almeidafly. Tem um link para você me seguir, tá aí embaixo na descrição deste vídeo ou neste QR Code que tá aí na tela de vocês. Então vamos lá, créditos lá da CNN Esporte, programa Domingol, e olha só o que eles falaram sobre o nosso Flamengo. Vamos escrever aqui no canal CNN Esporte. Eu já era inscrito no canal CNN Brasil, né? Agora estão transmitindo na CNN Esporte. Pode deixar meu like e se liga no que eles falaram sobre o nosso Mengão, cara. Vamos comentar, vamos ver e comentar juntos aqui. Vamos lá. Águia voa com águia. Ele falou, eu quero ser o Flamengo. Mas antes do Mano falar, que o Mano tá muito bravo. Ele vai ter que... Eu conheço o Mano. Quando ele começa a franzir a testa, é melhor acalmar. Já começou errado. Ele falou lá, a gente quer ser o Flamengo. Não é ele, não. A gente, Corinthians, quer ser o Flamengo. E aí, quando ele falou águia, voa com águia, queremos ser o Flamengo, o Ale, o presidente da Gaviões, não gostou. Não gostou. Não gostou. Coloca aí o Ale, o presidente da Gaviões, Edinho, por favor. Acabei de ver a coletiva do presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior. Mais um fanfarrão. Onde ele soltou umas frases infelizes, né? Romeu Tuma, se você quer ser igual ao Flamengo, fale por você. A nação corintiana pode ter certeza que não quer ser o Flamengo, não. Pelo contrário, né? O Flamengo quer ser o Corinthians, pela toda a sua grandiosidade, por toda a sua história. Já que você quer ser tanto o Flamengo, bom, vai lá pro Flamengo, cara. Você que tá há 30 anos aqui, você também é responsável de o Corinthians estar na situação que está hoje. Agora cabe você, como presidente do conselho, fazer o seu papel agora. Eu não conhecia esse humorista. Papel, é novo, é? Eu como presidente de torcida organizada e você como presidente do muito conselho. Muito engraçado ele, cara. Vamos falar o que realmente interessa? Faz seu papel que eu faço o meu, então. Fechou? Vamos fazer assim, então? Então é isso. Aí, ele falou que águia voa com águia, o Romeu, e que quer ser o Flamengo. Uma coincidência, no Benjamin Múcio da terça-feira agora, vai ser o Eduardo Bandeira de Melo. Eu gravei com ele na terça. E sobre esse assunto, Corinthians e Flamengo, por coincidência, porque a entrevista eu gravei na terça. E aí, quando eu falo de Corinthians, olha, mano, o que o Eduardo Bandeira de Melo fala. Coloca aí, ó, vai ao ar terça-feira às 7 da noite. Coloca aí, Edinho, por favor. É muito mais uma coisa de atitude, de postura, de vergonha na cara. O que você precisa fazer no Corinthians, o que você fez no Flamengo, você aprende em administração financeira 1. Não tem
Concordo plenamente. Não tem nada assim de estratosférico. Não, os caras são gênios das finanças. Não tem gênio, né? Tem que ser correto. Postura. Esse velho é Responsabilidade. o cara, meu irmão. Né? E credibilidade. E as pessoas acreditarem. Isso, para quem tem 30 milhões de torcedores, não é impossível. Né? Para quem tem 3 milhões de torcedores, agora já começa a complicar. Mas essa é a tua frase, precisa ter postura e vergonha na cara. É isso aí. Tá difícil. Lá não tá. É mais fácil arrumar um dinheiro. Mas não é impossível para quem tem. O importante é a torcida. O maior ativo que o Flamengo tem, que o Corinthians tem, que o Vasco, o Palmeiras, né? É a torcida. Ô, Cacá Rossetti, você que é corintiano, na sexta-feira o Corinthians está pegando fogo. Na sexta-feira o Romeu Tuma falou: águia voa com águia, quero ser o Flamengo. O Ale, o presidente da Gaviões, falou, ficou pé de raiva com isso aí, você ouviu. Com razão. E o Eduardo Bandeira de Mello falou: pô, não precisa ser nenhum gênio das finanças, não. Precisa ter postura e vergonha na cara. E aí, Cacá, o que você acha disso tudo, você como um bom torcedor do Corinthians? Não, eu acho que realmente aí é um mar de infelicidades, porque realmente deveria dizer gavião voa com gavião, não águia voa com águia. Em primeiro lugar. Segundo, estabelecer uma comparação com o Flamengo, com todo respeito, eu adoro o Flamengo, mas quer dizer, se fosse para comparar com algum time, vamos falar no PSG, vamos ser um Real Madrid, um PSG, tá certo? Depois dessa entrevista brilhante que você fez, o Bandeira de Mello ali, ele dá faz praticamente uma descompostura, né, em relação ao Corinthians, de como deve ser, que falta vergonha na cara e tudo isso. E, de fato, realmente, a situação está muito ruim no Corinthians. O Corinthians, nos últimos anos, tem sido muito mal administrado, muito mal gerido. O time está numa fase muito ruim. Agora, eu, como corintiano, devo dizer que o Corinthians já passou por fases piores. Eu não acho. Já passou por fases piores. Vocês são muito jovens, eu que sou mais avançado nos anos, eu nasci no ano de 55, 1955. Eu só fui ver o Corinthians ser campeão em 1977. Nessa época, o Santos Futebol Clube era... Todos os meus colegas de classe, praticamente, todos os meus amigos eram santistas, porque o Santos tinha Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. O Corinthians não ganhava de jeito nenhum do Santos, tinha o famigerado tabu, o famoso tabu. O Corinthians ficou 22 anos e 8 meses, 23 anos na fila. Eu não vi o Corinthians ser campeão. Era o famoso faz-me rir, apanhava de todos os times. Então, o Corinthians, a fiel torcida, está acostumado com o sofrimento. Não está acostumado com essa bandalheira, não está acostumado com essa... Aí que tá. Aí que tá. Mas o corintiano é sofredor, o corintiano é maloqueiro, o corintiano sabe que o Corinthians sempre dá a volta por cima, porque o Corinthians, meus amigos, foi fundado ali na José Paulino, esquina com a Cônego Martins, ali no Bom Retiro, num barracão humilde, simples, à luz de lampião. Até choro de emoção lembrando disso, 1910. E o Corinthians tem que ser não um Flamengo, tem que ser o que hoje é um PSG. Tem que ter dinheiro. Não gostou desse negócio comparar com o Flamengo, não? Tem que ser. Não, pois é, mas com razão. Com razão. Não tem que comparar com o Flamengo. Todo respeito ao Flamengo, eu gosto do Flamengo. Ô, Ademir Quintino, todo mundo ficou bravo aí. E com razão. Futebol é paixão, né, Benja? Como é que tu vai falar que um dos principais rivais a nível nacional, o principal campeonato é o nacional? Tudo bem, o Corinthians é de São Paulo, os principais adversários é o Trio de Ferro, o Santos, que não está também num bom momento, né? Aliás, eu lembrei muita coisa aí do Santos, mas a gente deixa pra falar depois, né? Também tem um escárnio a maneira com o clube é tratado, né? Entendeu? Tem gente lá que acho que vive em Nárnia, porque acho que está tudo tranquilo, que não está preocupado com a classificação, que o Santos tem um time que não é compatível para estar na tabela. Ora, a bola do campeonato é de pontos corrida, a tabela mostra. Mas vamos falar do Corinthians para não fugir da tua pergunta. O Cacá tem absoluta razão. Obrigado. Por nada. Você, pô, usa quem tá... Eu aprendi isso no rádio, quando eu comecei no rádio, 29 anos atrás. Apesar dessa cutis maravilhosa que Deus me deu. Mas é peruca ou não é? Falando sério, não é? Claro que não, cara. Claro que não. Você tá de brincadeira e de mau gosto. Pode pegar, cara.
Naturation, rapaz. Sou Caissara, cara. Achei que era aquela do Não é Juarez. peruca, não. Não é peruca, não. Rodou murcho também isso aqui, hein? Eu andei murcho, rapaz. Eu tô no auge, meu irmão. Fiz o teste do sofá aqui, ó. Isso. Cuidado com esse negócio de teto do sofá, Não é cara. peruca, não. Agora, eu aprendi, quando eu comecei com o meu padrinho Aníbal Gomes, que é um grande radialista que trabalhou na época áurea lá do Santos dos anos 60, que é o seguinte: você não vai comprar briga ou vai citar como exemplo alguém que está no mesmo nível abaixo, com todo respeito, no mínimo o Flamengo. Eu não estou dizendo de condição financeira e o momento, estou falando de história, né? De tudo que representa. O Flamengo representa muito, o Corinthians também. Então tu tem que ter esse time como o teu padrão. Eu podia citar o Real Madrid, que é o time mais vencedor do mundo, podia citar outras grandes forças do futebol mundial. Eu acho que Esses caras são o presidente do muito conselho, que é uma limitados, pessoa até que eu tenho Caraca, um apreço velho. por ele, que é o Tomás Júnior, eu acho que ele não foi nem um pouco feliz. E mais ainda, se a ave símbolo do teu clube é um gavião, aí tu ainda põe uma águia, eu acho que pede pra sair que é melhor. Ó, então antes do Mano falar, tem, ó, aí o Augusto... Mano vai rasgar. Não sei. Aí o Augusto Se não Melo... rasgar, eu rasgo ele. Aí o Augusto Melo deu uma entrevista, porque sábado que vem é o dia da votação. É, do impeachment, né? Que o associado vai votar, é sábado que vem. Põe aí pro Mano ouvir aí vamos ver que o Brasil quer ouvir o Mano. Vamos ver. Patética, né? Então ele que vai pro Flamengo, ele vai ser presidente do Conselho do Flamengo, porque aquele é um presidente afastado, estatutariamente ele é afastado. Então ele que vai pro Flamengo, que é um absurdo. O Corinthians é muito maior que o Flamengo, o Corinthians é o maior da América Latina, um dos maiores do mundo, e eu vi um presidente do Conselho afastado falando uma asneira dessa, né? Patético, né? Ridículo. Se você não conhece o presidente do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, o cara em menos de 2 meses quer armar coletiva, ele quer mais aparecer, criticar, é o desespero, porque ele sabe que a gente vai voltar dia 9, e é o desespero dele. A gente vai voltar para tirar essas pessoas daqui que estão fazendo mal ao Corinthians, essas pessoas que estão atrapalhando um projeto que vinha dando certo, que está sendo mostrado aqui. Então é patético isso, eu fico envergonhado. Caralho, é muito engraçado Com isso, certeza. cara. Ô, Augusto, dá uma segurada aí. Modo América Latina também não, né? Dá uma seguradinha aí. Eu sei que você quer ficar no cargo, mas dá uma segurada aí, tá? Dá uma segurada, por favor, dá uma segurada. Ô, Mano, agora você tem todos os ingredientes. Você tem o Romeu Tomás Júnior, você tem lá o Alê da Gaviões, você tem o Eduardo Bandeira de Melo e você tem o Augusto Melo. Então vou começar primeiro pelo Augusto, começar de trás para frente. Vamos lá, primeiro, é outro ridículo. É outro ridículo. Que isso, porque respeito. a partir do momento quando ele fala, quero voltar para tirar aquelas pessoas de lá, Augusto, você teve todos os elementos e tempo necessário para tirar quem você deveria de lá, como você disse. Você ficou 1 ano e meio dentro do clube e só fez M. O tanto de M que você fez, você poderia adubar a América Latina. Então você também não é santo nesse caso, não, tá? Nessa conduta que você teve enquanto presidente do Corinthians, você foi extremamente omisso, você falou que faria uma série de coisas e não cumpriu nada. Inclusive o dia da transparência, que para mim foi uma aberração aquilo que você fez. Quando você não sabia a diferença de auditoria para consultoria. Aí você chega lá no dia da transparência, abre lá meia dúzia de contas aí, um chovendo molhado, que foi constrangedor ver aquela cena. Quando você disse que varreria tudo que estava de errado dentro do Parque São Jorge, você não fez absolutamente nada, nada. E eu não teria essa certeza que você tem dizendo que vai voltar no dia 9. Pelo que constam as pesquisas realmente sérias dentro do Parque São Jorge, a chance de você voltar é mínima, para não dizer zero. Vindo agora para cá, declaração do Tuma. Vou separar em 2 partes, Benja, a declaração do presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tomás Júnior. Primeiro, esse cara é uma fábrica de meme. Uma declaração estúpida, imbecil, quando ele diz isso a respeito do Flamengo. Nada contra o Flamengo, mas ele, representando o Conselho Deliberativo de um clube do tamanho do Corinthians, ele jamais poderia ter feito esse tipo de comparação. Quando ele fala a respeito dessas situações todas, e o Bandeira já até acrescentando dentro da declaração dele, quando ele fala, você precisa ter vergonha na cara e qual foi Postura. o outro termo? Postura. Eu diria mais coisas, viu, Bandeira? Eu colocaria competência também, porque hoje o Corinthians, infelizmente, não adianta você só ter vergonha na cara. Porque vergonha na cara também não caminha junto hoje dentro do Corinthians. Postura não caminha hoje dentro do Corinthians. Decência não caminha hoje dentro do Corinthians, ali internamente na parte administrativa. Então, tudo isso, eu concordo com você. Porém, se não tiver competência, e você teve, inclusive para delegar poderes para pessoas competentes e profissionalizar o futebol do Flamengo, o Flamengo virou hoje a potência que é. Virou hoje a potência que é. Então, só acho que faltou competência dentro da frase que você utilizou. E competência também não está agregada hoje dentro dessa administração do Corinthians. Posto isso, Benja, cara, na boa, ouvi isso do Romeu Tomás Júnior.
Quando ele fala, queremos virar o Flamengo, agora pegando na parte administrativa. Quando o Corinthians tentou profissionalizar o futebol, Benja, que contratou o Fred Luz, que era um CEO Do Flamengo. quem foi um dos principais opositores à presença do Fred Luz? O Fred Luz era o CEO do Flamengo na gestão do Bandeira de Melo. É por isso que eu gostaria de falar, porque o Romeu Tuma Júnior usa o Flamengo como parâmetro e o Fred Luz esteve lá nessa época de profissionalização do futebol do Flamengo. Você, Romeu, foi um dos principais opositores à presença do Fred Luz dentro do clube. Como é que você vem agora, quando você fala, vocês podem me chamar de qualquer coisa, menos de desonesto, incoerente. Isso é incoerente, sim. Desonesto eu não vou falar porque eu não conheço nada ainda que te desabone nesse sentido. Mas incoerente você é. Porque a partir do momento que você faz aí frente à presença de um CEO dentro do clube, você está sendo, no mínimo, incoerente em defender a administração do Flamengo. E vou te falar, Benji, o Corinthians hoje, em termos de potencial, ele tem muito mais acrescentado que o Flamengo. Nossa a gente está localizado senhora, na maior cidade da pra América eles do Sul, mesmo. a cidade mais rica do continente sul-americano. O Corinthians ele tem sim a possibilidade, se você pegar aqui como parâmetro, negociação de televisão. O Flamengo assinou lá com a Libra. O Corinthians assinou com a Liga Forte. O Corinthians hoje ganha mais do que o Flamengo. Porque o Flamengo ficou naquele negócio, a Globo vai pegar aqui, vou assinar aqui. Quando o Corinthians assinou com a Liga Forte, passou um tempo, porque, vou fazer frente. A Globo foi lá bater na porta, irmão. Foi lá bater na porta. Então o Corinthians é gigante. Quando a Adidas, que é patrocinadora do Flamengo, quis fazer uma proposta pro Corinthians, é uma proposta superior à que o Flamengo recebe. É uma proposta E segundo o superior. Osmar Stabile, ele falou que fechou às 2h da manhã Isso. de ontem, 10 anteontem, anos. um contrato ok. de 1,2 bi. Mas eu só tô colocando, com a Nike. eu só tô colocando como parâmetro porque a Adidas, Benji, ofereceu mais dinheiro pro Corinthians e colocar o Corinthians numa elite mundial e o Flamengo tá na elite nacional. Nacional não, na elite local. Eles Nossa, usam o eu termo elite choro local muito, e o velho. Corinthians entraria na elite mundial. Elite mundial onde tá Bayern, onde tá Real Madrid, enfim. O Flamengo tá aqui junto com o River, enfim. Então nesse ponto, Benji, já dá pra ver o tamanho do Corinthians. Então você se apequena, Romeu Tuma Júnior, quando você fala isso. E nada contra o Flamengo. Isso aqui não é uma crítica ao Flamengo, é uma crítica a essa declaração idiota do presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Mas agora, dividindo a declaração dele em 2 pontos, Benja, a primeira crítica está feita. Agora, quando ele fala a respeito da dívida da torcida, independente de ser Gaviões, camisa 12, pavilhão... Ai, meu Deus do céu. Cara, corintiano, é por isso que o time deles tá uma merda, meu irmão. É por isso que o time dele tá uma draga, deles aí tá... é porque o Corinthians é uma potência maior que o do Flamengo, porque tá localizado na maior cidade. O que adianta estar localizado aqui em São Paulo se vocês não sabem administrar o clube de vocês? Se vocês não sabem escolher um presidente que presta para colocar no clube de vocês? Vocês vivem dizendo que, não, os cariocas são preguiçosos e vagabundos. Porra, mas tá lá o Flamengo bilionário, cheio da grana, tá lá o Fluminense se erguendo, tá lá o Botafogo que é safo, cheio da grana, e vocês aqui, na maior cidade, maior potência do país, só que são falidos, quebrados, não sabem trabalhar. Não sabem trabalhar. Vocês não sabem trabalhar. Vocês do Corinthians. Né? Não sabem trabalhar. Olha, o único clube aqui de São Paulo, o único clube de São Paulo que está lá em cima, que é potência hoje, é o Palmeiras. Santos, São Paulo, Corinthians, tudo quebrado, meu irmão, à beira da falência. E eu sempre falo isso. Se esse país fosse realmente um país sério, vocês já tinham falido, fechado as portas faz tempo. Só que não é, porque vocês têm a ajudinha sempre do presidente de vocês, que é o Lula, o pai de vocês, que deu o estádio para vocês, feito com dinheiro do povo, feito com recursos públicos, com os cofres públicos, nunca pagaram o estádio. Que potência é vocês? Eu queria entender essa potência que vocês são. Sério, eu queria entender essa potência que vocês são. Vocês, na verdade, não passam de pobres soberbos. Não tem nada, come ovo e tá arrotando caviar. É aquele pobre que tá todo endividado, ferrado, tá economizando no almoço para jantar, mas tá com um iPhonezão na mão de 8, 10 mil reais. Esse é vocês, esse é o Corinthians de vocês. O famoso pobre soberbo, que a pior coisa que tem é o pobre soberbo. Se acha maior que todo mundo, se acha o tal, mas na verdade não é ninguém. É o clube de vocês, Corinthians.
Esse é o Corinthians hoje, com todo respeito aos torcedores. Mas torcedor que vive em Nárnia, torcedores do Corinthians que vivem no mundo da lua, torcedores do Corinthians que são lunáticos, como esse mano, esse outro tal de Kaká, o presidente de vocês, Augusto Melo, lá o presidente da Gaviões. Se vocês pensam igual a eles, meu irmão, enfim, se vocês pensam igual a esses caras, vocês são lunáticos, fazem parte dessa patotinha, são pobres e soberbos, idênticos. Mas a respeito aos outros torcedores do Corinthians, que eu creio que muitos não pensam assim, ainda há uma esperança. Mas é como o próprio Eduardo Bandeira de Mello falou. Vocês não têm vergonha na cara, meu irmão. Vocês não têm um pingo de vergonha na cara. O que falta para vocês é vergonha na cara. Sabe? O que falta de vocês é descer do salto. É descer do salto. Assumir que o time tá quebrado, tá ferrado. Assumir que vocês hoje não são ninguém. Tem que ser mais humilde. Para talvez vocês voltarem, sei lá, uma potência um dia, acontecer de vocês serem uma potência um dia. Vocês têm que descer do salto. Humildade. Porque humildade vocês não têm. Estão ferrado, lascado, quebrado, falido. Mas ó, o ego é lá em cima. Se acha uma barbaridade. Se acha o que vocês não são. Então o que falta para vocês é humildade. Humildade. Sem humildade ninguém vai a lugar nenhum, meu irmão. Não vai a lugar nenhum. Isso serve para todo mundo. Para todo mundo. Fiquem aí se alimentando de Flamengo, se abastecendo de Flamengo, atacando o Flamengo, achando que vai melhorar alguma coisa. Só vai alimentar o ego de vocês. Influenciadores do Corinthians, o presidente lá, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, o presidente lá da Gaviões, vocês falando que são maiores que o Flamengo, é só para alimentar o ego da torcida. Vocês mentindo, falando isso, uma mentira dessa é para alimentar o ego da torcida. É pro torcedor corintiano. Porra, aí sim, o que esses caras falaram é verdade. Não é verdade, porra. Não é verdade. Ou vocês acham que lá atrás, antes do Flamengo ser o que é hoje, vocês acham que lá atrás o Flamengo era alguma coisa? Vocês acham que a gente era assim? Não é, meu irmão. Sofremos pra caramba. Colocamos os pezinhos no chão. Ficamos 6 anos sem ganhar um título sequer. Que o próprio presidente Eduardo Bandeira de Mello falou, eu vou assumir, mas nós vamos ficar anos sem ganhar um título, mas eu vou tirar esse time da lama. Vocês aguentam? Vocês estão preparados para isso? Essa é a pergunta que eu deixo para você, torcedor do Corinthians. Vocês estão preparados para isso? Passar pelo processo? Passar por tudo que o Flamengo passou? Não estão preparados. Nitidamente, quando eu vejo declarações como essas que eu vi agora, do presidente Augusto Melo, do presidente da Gaviões da Fiel, do Mano, desse tal de Kaká, até do Benja, eu vejo que vocês não estão preparados para isso, cara. Não estão preparados para isso. Vocês pegaram uma frase do Tuma e fizeram uma tempestade, sendo que o contexto dessa frase dele é, por um dia eu quero ver o Corinthians longe dessa situação que está hoje e venha ser uma potência que é o Flamengo. Não que um seja maior que o outro, cara. Não que o Flamengo seja maior que o Corinthians ou o Corinthians seja maior que o Flamengo. E sim, ele estava falando do futuro de vocês serem um clube hoje vencedor de títulos, bem administrado, com muita grana. É isso. Bem financeiro. A saúde de vocês, uma saúde estável financeiramente. Só que vocês levam para outro lado, porque vai inflar mais ainda, alimentar o ego de vocês e da torcida. E não sai nunca dessa mesmice. Vão continuar assim. Vão continuar assim. E esse Kaká ainda teve a audácia de falar que não, o Corinthians já viveu tempos piores. Ficamos sem vencer, ganhar um título há 20 e tantos anos. Cara, não tá nem falando de título, estão falando de falta de dinheiro, meu irmão. De clube quebrado, de clube falido, o cara vem falar de títulos. É por isso que eu tenho certeza que vocês não estão preparados para passar anos sem ganhar porra nenhuma como o Flamengo passou.
Enquanto vocês ficarem com a merda desse pensamento que, não, o que importa é ganhar títulos, o clube de vocês só se afunda. Porque vocês têm um ego gigantesco, vocês são um verdadeiro, repito, vocês são um verdadeiro pobre soberbo. Estão comendo ovo e achando que estão arrotando caviar. Estão tudo ferrado, endividados, lascados, sem ter o que comer, mas estão com um iPhone na mão que custa 10 mil reais. Essa é a realidade de vocês. E dói. Vocês ouvirem, ainda mais ouvindo de um mulambo, de um flamenguista, isso dói em vocês. Mas não, o importante é vocês falarem que são maiores que nós. Se acham, cara, vocês podem achar o que vocês bem entender. A história tá aí, a realidade tá aí, para todo mundo ver. Vocês são maiores que nós? São sim, são maiores que a gente, então tá bom. São maiores em dívidas? São maiores em quê? Em rebaixamentos? É isso que vocês são maiores que a gente? Aí são sim, isso aí eu concordo. Aí eu concordo, porque em títulos, dinheiro, expressão, potência, conhecimento mundial, cara, vocês não chegam nem perto. Não chegam nem perto. O Corinthians se resume a São Paulo. O Flamengo se resume a Mundial. Mundial. Vá perguntar lá fora quem é mais conhecido. Vamos fazer essa... Na verdade já foi feito isso, né? Vamos lá fora ver quem é mais conhecido. Se é vocês ou se é a gente. É só pesquisar aí. Então, vocês vão morrer pobre, ferrado, quebrados, lascado, porque vocês têm esse pensamento mesquinho. Pensamento mesquinho. Enquanto vocês tiverem esse pensamento esse pensamento pobre, esse pensamento podre de vocês, vão continuar a mesma merda. E quanto pior vocês estarem, eu fico feliz. Acho que eu fico triste por vocês. Quero que você ferre, meu irmão. Porque quando o Flamengo estava ferrado, ninguém quis estender a mão pro Flamengo. Agora já tem clubes aí, a gente é co-irmão, o Flamengo tem que ajudar os seus co-irmãos. Vão se ferrar, meu irmão. Vão se ferrar. Eu quero é que vocês se ferrem. Eu quero é que vocês se ferrem. Né? Quando o Flamengo estava lá ferrado, nenhum clube estendeu a mão para o Flamengo. Queria que o Flamengo falisse, desaparecesse da face da terra. Agora que o Flamengo está em outro patamar, cheio da grana, o nível que está hoje, a potência que é, agora todo mundo quer ser co-irmão do Flamengo para o Flamengo ajudar, né? Não, o Flamengo tem que ajudar. Eu acho isso uma desonestidade, um desequilíbrio. O Flamengo hoje sendo maior que os outros financeiramente, isso e aquilo, e não ajudar ninguém. Vão se ferrar. Vão se ferrar vocês outros clubes. Quero que se ferrem, quero que vocês desapareçam da face da terra. Mas o Flamengo não joga sozinho. Que acabe o futebol, mas que tenha só o Flamengo. Se ferrem, meu irmão. Se ferrem vocês. É isso que tem que acontecer. Pensa que eu tenho pena? Meu irmão, quem tem pena de desgraçado, meu irmão, vai ficar no lugar dele. Tá com pena de desgraçado? Se coloque no lugar dele para ver se é bom. Comenta aí embaixo, deixa as opiniões de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Acima de tudo, Flamengo.